Gravando, gravando. Bom, pessoal, gravando aí a nossa aula de hoje, né? Sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Matemática Discreta, do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Peço a todos que encarecidamente preencham registrem a presença aí no chat, bote aí presente e tal, bonitinho. E vamos às respostas do quiz. Lembrando que essa nossa aula de hoje marca o início de uma nova etapa na disciplina. Já vimos o pensamento lógico, que foi o primeiro capítulo do livro, certo? Lembrando que o livro que a gente usa como texto básico da disciplina é esse daqui, apesar de que outros livros de matemática discreta eu também utilizo ao longo da disciplina, certo? Esse daqui é o nosso livro texto básico. Além desse, eu quero lembrar vocês que também utilizo esse outro aqui, que é um livro muito bacana, tem vários exercícios já resolvidos, né? Só que a abordagem dele é um pouco diferente do nosso livro texto básico, tá certo? Então, mas fica aí a dica das nossas bibliografias. Bom, nós vamos começar hoje o capítulo sobre pensamento relacional. Nesse capítulo sobre pensamento relacional, a gente começa com uma introdução ao estudo dos grafos. É importante lembrar para vocês que grafos é uma disciplina... Opa, deixa eu mostrar aqui, Giovanni. Giovanni, esse daqui é o nosso livro básico, né? É a nossa bibliografia básica, o Fundamentos da Matemática Discreta, do David J. Hunter, beleza? Esse é o livro principal. Como bibliografia auxiliar, eu uso vários, mas um deles é esse daqui, que é o Matemática Discreta da coleção Schaum. Certo? Então, esse daqui também é um livro muito bacana, que vocês podem ver aí, né, onde encontrá-los, beleza? Bom, vamos lá. Então, como eu estava falando, nesse capítulo agora, nessa unidade de conhecimento que a gente começa nesse momento, nós vamos estudar diversos objetos matemáticos. O primeiro deles são os grafos. Os grafos, vocês vão ver com mais profundidade, se não me falha a memória, no terceiro período, com o professor Alex, da disciplina Algoritmos para Grafos, Algoritmos em Grafos, certo? Então, aqui vocês vão ter uma introdução aos grafos, né? Vão começar a conhecer o que são grafos, e lá com o professor Alex, vocês já vão partir para uma abordagem bem mais focada na computação. Ou seja, vocês vão estudar algoritmos que trabalham com grafos, certo? Isso, exatamente. Como o Antônio Lopes acabou de colocar aí no chat, estrutura de dados, a gente também desenvolve alguns algoritmos. Olha, estrutura de dados é uma das disciplinas mais importantes que vocês têm, certo? Então, acho que é no próximo período, é no quarto. Bom, beleza? Bom, gente, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui nossa tela das respostas para a gente ter seus comentários importantíssimos sobre esse momento, certo? Bom, primeira pergunta dizia o seguinte: é um exemplo de um grafo que não é válido. Olha, tem muito cuidado a não confundir a palavra grafo com gráfico, certo? O gráfico geralmente se refere àquele gráfico do sistema cartesiano, né? O gráfico XY, geralmente, né? Do plano cartesiano. Já o grafo é um pouco diferente, é bem diferente, na verdade, né? Então, vamos lá. Um exemplo de gráfico que não é válido. Um gráfico com apenas um vértice e nenhuma aresta. Perfeitamente válido, certo? Então, eu posso ter um grafo, que eu chamo de grafo isolado, que é composto apenas de um vértice. Um grafo com dois vértices e uma aresta. Também é um dos modelos mais simples de gráfico. Um gráfico composto por uma aresta e nenhum vértice. Está aqui beira o absurdo. Então, essa é a resposta correta. 9 pessoas assinalaram, parabéns. E quem conhece a cidade de Tianguá, né, muito provavelmente já se deparou lá na entrada com quem vai que vem de Sobral, né, subindo a Serra da Ibiapaba, chegando em Tianguá, se depara com uma construção lá de um viaduto, né, que liga o nada a lugar nenhum, certo? E aí eu costumo utilizar esse como exemplo de um grafo absurdo, né? Ali é apenas uma aresta, mas você não tem vértices, né? Vê aqui o que é que o João disse. Marquei a alternativa certa. Vixe, Maria, João, que coisa! Tem cuidado, rapaz, esse negócio de passar o dedo, né? Tá certo? Não tem problema não, mas o importante é que você já tinha consciência de qual era a alternativa correta, beleza? Isso é o que é mais importante. Então, não pode existir, é impossível a gente conceber um grafo que seja só uma aresta solta no espaço, né? Então, não tem isso.
Toda vez que tiver uma aresta em um grafo, obrigatoriamente vai ter 2 vértices, um em cada ponta, pelo menos, certo? Beleza? Um grafo com um vértice e uma aresta em laço, também isso aqui é perfeito, não tem problema. Bom, grau de vértice é o número de vezes que é tocado por alguma aresta. Grafos orientados têm somente grau de entrada. Perfeitamente correta, verdadeira. Aliás, é falsa, né? A nossa alternativa, pelo quê? Vamos prestar atenção aqui. O grau de vértice é o número de vezes em que uma determinada aresta, né, que um vértice é tocado por uma aresta. Até aí tudo bem. Nos grafos orientados tem somente grau de entrada. Esse é o erro, certo? No grafo orientado, você tem grau de entrada e grau de saída, certo? Então, diferente de um grafo não orientado, que você tem o grau dele, você conta quantas arestas tocam determinado vértice. No grafo orientado, né, você vai observar que as arestas elas possuem uma seta. Essa seta, ela indica a orientação, ou seja, ela diz qual é o sentido, né? Então, você pode ter um vértice que vai ter um grau de saída, um vértice que vai ter somente grau de entrada, ou vértice que tem tanto grau de saída quanto grau de entrada, certo? Então, o erro da nossa sentença aí, dessa nossa proposição, é dizer que os grafos orientados têm somente grau de saída. Não é, né? Ele pode ter grau de saída, grau de entrada, certo? Ele pode ter vértice somente com grau de saída, pode ter vértice somente com grau de entrada, da mesma maneira como pode ter vértice com ambos, certo? Beleza? Todo circuito é um caminho, mas nem todo caminho é um circuito. Verdadeiríssimo. Por quê? Então, a gente começa a nossa compreensão a partir do seguinte ponto, né? A ideia de caminho, ela é bem mais geral, certo? Então, um caminho, ele pode começar em um determinado vértice e terminar em outro vértice. Eu posso ter um caminho que começa de um vértice e termina, e pode ter outros caminhos que terminam em outros vértices. Beleza. Só que existe um tipo específico de caminho que é o chamado circuito. É aquele caminho que o vértice inicial é igual ao vértice final. Ou seja, V0, que indica o vértice inicial, é igual a Vn, que é o vértice final. Beleza? Então, isso é o que a gente pode falar sobre a diferença entre circuito e caminho. E vocês precisam ter muita atenção com relação a esses conceitos, porque eles são muito utilizados nos exercícios, beleza? No segundo tempo, a gente vai ver bem direitinho isso aí, e aí vocês vão perceber a importância de compreender bem esses conceitos. Tranquilo? Bom, é característica de um caminho euleriano, exceto. Gente, caminho euleriano ou caminho de Euler, né, são sinônimos. Por que eu estou falando Euler e não Euler? É por causa da pronúncia, certo? Então, essa palavra que é escrita Euler, né? A gente lê a palavra Euler, mas pronuncia Euler, né? É uma palavra em alemão e aí tem todas as particularidades, certo? Alguém deve estar lembrado também de um ex-jogador da seleção brasileira que se chamava Euler, mas no caso do Euler, Euler mesmo, tá certo? Bem, quais são as características de um caminho euleriano? Né? Primeiro, a soma dos graus do vértice é igual ao dobro do número de arestas, certo? Isso daqui é uma característica que eu acho, se não me falha a memória, de praticamente todo grafo, certo? Se um grafo tem mais de 2 vértices de grau ímpar, ele tem um caminho euleriano. Essa é a resposta correta, né? Um grafo euleriano ou um caminho euleriano, ele não pode ter mais de 2 graus, mais de 2 vértices com grau ímpar, certo? A gente vai discutir isso melhor no nosso segundo tempo, porque tem uma questão do exercício que trata de caminhos eulerianos, certo? Mas o importante vocês compreenderem é o seguinte, né? Num caminho euleriano, né, eu passo apenas uma vez em cada aresta, certo? Então, vocês têm lá, vocês devem ter visto lá nos vídeos de pré-aula e nas gravações dos semestres passados, o exemplo das pontes de Königsberg, né? Que foi a partir desse desafio que foi feito ao Euler, que muitos matemáticos dizem que foi a partir dali que surgiu a teoria de grafos, beleza? Então, um caminho euleriano é aquele que você circula todas as pontes, né, no caso das pontes Königsberg, sem repetir nenhuma. E aí tem algumas características que foram colocadas lá para o Euler, certo? Se um grafo conexo tem exatamente 2 vértices de grau ímpar, então há um caminho euleriano. Então, isso é uma das propriedades, né, que caracteriza um caminho, ou melhor, um grafo que possui caminho euleriano.
Beleza? Qual é a vantagem de você compreender essas propriedades? É que você não vai precisar testar através de força bruta se um determinado gráfico possui ou não um caminho euleriano. Basta você verificar os graus dos vértices, certo? Mas mais detalhes a gente vê no exercício no segundo tempo. Grafo planar é aquele que suas arestas não se cruzam em ponto algum. Perfeito, né? Todo mundo acertou, maravilha, 100% de acerto. Então não preciso nem comentar muito o que vem a ser um grafo planar. Cruzou se alguma aresta cruza, então significa que ele não é planar. Beleza? Bom, aqui nós tínhamos uma questão que nós tínhamos mais de uma alternativa, no caso eram todas essas três alternativas, exceto a NDA, que caracterizavam, né, aplicações dos grafos. Então, grafo é um objeto matemático que eu acho muito bacana, né? Ele tem aplicações de um tudo, né? Dentro da computação, fora da computação. Então, você pode usar grafos para fazer modelos de diversas aplicações, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna da matemática que fez essa disciplina no semestre passado, aqui conosco, na computação, e ela me pediu algum material sobre grafo, porque ela diz que está interessada em fazer o TCC dela, né, em aprofundar o estudo de grafos e, de repente, quem sabe fazer o TCC dela. Então, para vocês verem como grafos é um troço, é um assunto apaixonante, né? Espero que vocês também curtam bastante se aprofundar nos grafos. Então, problemas de rotas, modelagem de moléculas, problemas de circuitos lógicos. Então, todos esses três exemplos aí são indicações de problemas que envolvem grafos, né? Estou vendo que nem todo mundo marcou todas as alternativas, né? Algumas pessoas não marcaram modelagem de moléculas, alguns não marcaram problemas de rotas. Como é que eu faço quando eu pego uma questão dessa? Eu analiso caso a caso. Então, se você marcou, por exemplo, se marcou todas elas corretamente, você ganha o ponto total da questão. Se você marcou apenas duas, você ganha metade da questão. Se você marcou apenas uma, ganha 0,25 pontos da questão, tá certo? Como ninguém marcou NDA, então ninguém vai perder a questão. Beleza? Bom, o grafo da figura seguinte, ele pode ser classificado como... Essa figura, né, eu não vou voltar aqui, ele era um multigrafo não orientado. Por que ele era um multigrafo? Porque vocês podiam observar que de alguns vértices partiam mais de uma aresta. Então, toda vez que a gente vê um grafo que tem de um determinado vértice parte mais de uma aresta, então aquele grafo ali ele não é um grafo simples, é chamado de multigrafo. Eu estava dando uma olhada no livro da coleção Schaum, antes da gente começar a aula, e vi que o autor ele coloca assim, que algumas literaturas não consideram os multigrafos como sendo grafos, digamos assim, mais rigorosos, certo? Beleza? Então, é só uma observação que ele faz, tá certo? Mas multigrafo, tranquilo, a gente pode observar que eles existem. Beleza? Por que ele não era orientado? Vocês devem ter observado lá na figura que as arestas não tinham setinhas indicando um sentido de caminho, né? Então, quando não tem essa setinha, significa que o grafo ele é não orientado, certo? Bom, quando a gente tem um grafo não orientado, qual é a ideia intuitiva que a gente pode ter? É que o deslocamento entre um vértice e outro pode ser feito nos dois sentidos, certo? No caso de um grafo orientado, não. No caso de um grafo orientado, o deslocamento entre um vértice e outro só vai acontecer na orientação da referida aresta, certo? No exercício, a gente vai trabalhar uma questão sobre isso aí. Beleza? Tipo de grafo que possui arestas orientadas, não permite arestas múltiplas e nem laços. É o chamado grafo orientado simples, né? Estou vendo aqui que a maioria acertou. Então, vejam bem, ó. A primeira alternativa tinha sido colocada grafo simples, certo? Por que ela está errada, né? Porque o grafo simples, ele não é orientado. Então, na definição, né, na pergunta aí da questão, estava sendo dito que ele possuía arestas orientadas. Então, já é uma propriedade que você tem que analisar. Não era um multigrafo. Por quê? Porque no enunciado da questão dizia que ele não permitia arestas múltiplas. Então, se não permitia arestas múltiplas, então ele não era um multigrafo. Então, aí você já podia deduzir que era um grafo simples, né? Beleza? Bom,
Pseudografo, ninguém assinalou. Grafo orientado, sim, foi a maioria, parabéns. Multigrafo orientado, ninguém. Grafo misto. No grafo misto é a confusão geral, né? Então, junta todo mundo. Então, você tem arestas orientadas, você tem arestas não orientadas, você tem múltiplas arestas, você tem laço, né? Enfim, junta tudo, né? Beleza? E vamos aqui para a penúltima. Dos tipos de caminho abaixo, qual o melhor para ser utilizado em um problema de rota, onde se deseja que um certo veículo passe apenas uma vez por certas ruas de uma cidade, como, por exemplo, um caminhão de coleta de lixo? Bom, isso daqui eu tirei de uma das gravações das aulas dos semestres anteriores. Eu não me lembro se foi do semestre 2020.2 ou foi 2020.1. Numa dessas aulas, eu falei sobre os caminhos eulerianos e os caminhos hamiltonianos. Então, no caminho euleriano, você tem o quê? Você percorre o caminho euleriano sem repetir arestas. Num caminho, mas você pode... Opa, tá chegando gente aqui. Seja bem-vindo, Emerson. Então, no caminho euleriano, você não repete as arestas, porém você pode repetir os vértices. Você pode passar mais de uma vez em um determinado vértice. Já no caminho hamiltoniano, você não repete, você não passa mais de uma vez nos vértices, mas pode passar mais de uma vez nas arestas. Pode percorrer uma aresta mais de uma vez. Certo? Então, aí fica claro para vocês qual é a diferença entre caminhos hamiltonianos e caminhos eulerianos. Tranquilo? Vamos adiante para a última questão. Na última questão, dizia o seguinte, né? Eu tinha lá um conjunto, né? um conjunto de valores. Essa questão também eu tirei de um trecho de uma das aulas, ou foi do semestre 2020.1 ou 2020.2, onde eu apresentava uma representação de grafos que não era uma representação gráfica, certo? E isso eu peguei de um outro livro de matemática discreta que eu tenho aqui em casa, e eu achei interessante a abordagem do autor, porque, em geral, a ideia que a gente faz é que os grafos sempre são imagens, a representação deles sempre é pictórica. Mas aí você pode perceber que nós podemos representar grafos a partir de pares ordenados, a partir do conceito de conjuntos, certo? E aí, qual é a importância disso daí? Ora, quando você vai implementar um algoritmo que vai manipular um grafo, você vai ter que manipular essas estruturas de dados. Você vai ter que trabalhar com vetores, nesses vetores vocês vão ter que ter pares ordenados, então é aí que está o grande barato. Beleza? Então temos aí as alternativas corretas, era a primeira, a terceira e a quarta, né? Então o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 representa os vértices do grafo, né? O subconjunto de pares representa as arestas, e é interessante essa parte, onde você percebe que cada ponto vai ser um vértice. Só que pares de pontos representam as arestas. E aí você começa a visualizar isso aí na sua mente, certo? Você vê como é possível, né, através desses pares ordenados, desses conjuntos numéricos, você representar uma figura. A figura é, digamos assim, um modelo, né? É uma representação, uma materialização desse conjunto de números. Beleza? Então, e a última alternativa, o conjunto G, é uma forma de apresentar um gráfico. Beleza? Gente, eu vi aqui as notas. Opa! Antônio Lopes, eu acho que sim, eu não tenho muita certeza, né? Uma lista seria... Uma lista como assim? Fala aí no microfone mesmo. Eu não entendi bem. Assim, Hudson, quando eu digo que um caminho euleriano ele é equivalente a uma lista, por quê? Porque você só passa pela aquela posição só uma vez, pela estrutura de repetição. Você vai passar pelo 1, depois pelo 2, depois pelo 3, depois pelo 4. Ah, tá. Então, perfeito. Casamento perfeito aí das duas definições. Bom, gente, vocês viram aí pela participação do Antônio Lopes como a gente começa a fazer links, né, da nossa disciplina de matemática discreta com outras disciplinas que vocês vão ver no futuro. Listas, se não me falha a memória, é um assunto que vocês vão ver em mais profundidade com o tio Paulo Regis lá em estrutura de dados. E, mais uma vez, estrutura de dados é uma das disciplinas mais importantes para vocês nesse início de curso de ciência da computação, certo? Então, você tem lógica de programação no primeiro período, que é um verdadeiro divisor de águas.
você tem, no segundo período, você tem matemática discreta, que é uma disciplina que apresenta os fundamentos de praticamente tudo que você vai ver logo em seguida no curso, certo? Não é uma disciplina muito difícil. Eu particularmente, não considero muito difícil matemática discreta. Tá bom, eu sou professor, eu falo isso, certo? Mas aí depois, você começa a ver algumas disciplinas ao longo dos períodos, que são aquelas disciplinas-chave, né? E, a meu ver, particularmente, estrutura de dados, se eu não me engano, é no terceiro período, é a disciplina que vocês precisarão focar muita atenção. Estrutura de dados é uma disciplina importantíssima, principalmente para quem pretende, né, se tornar desenvolvedor, ou como vocês chamam hoje, um dev, né? Ah, eu vou usar isso em quê? Não sei o quê. O pessoal acha que estrutura de dados não tem serventia. É uma besteira pensar isso. Estrutura de dados é extremamente importante, certo? Assim, outro, tem um algoritmo que o Alisson passa, que é esse algoritmo aqui, ó. Ele passa esse aqui, ó. Eu estou escrevendo. Ele quer que você transforme assim. Tu não quer compartilhar a tua tela, não, Antônio Lopes? Não, tá aqui, eu escrevi. Ah, tu escreveu aí, né? Eu escrevi. Ó, tipo assim, ele te passa um array com diversos números e ele quer que ele fique assim, 1, 2, 3. Esse algoritmo, eu utilizo ele até hoje no meu back-end quando eu quero filtrar dados. Porque geralmente, quando você puxa esses dados por scripts de SQL, eles vêm tudo bagunçado. Aí eu arrumo e deixo os filtros em cada um. Eu tenho até um exemplo aqui, outro. Deixa eu abrir aqui a tela, só um minuto. Compartilha aí para a gente ver. Ó, pessoal, esses momentos são muito ricos, né? Onde vocês têm aqui um aluno que é de um período mais adiantado, ele já está mostrando para vocês como é que a gente aplica, né, coisas que a gente vai aprendendo nos períodos iniciais que a gente acha que não tem muita serventia, ou que a serventia é só para tirar o sono da gente mesmo, mas não é, tá certo? Tu vai compartilhar a tua tela, né, Antônio Lopes? Alô? Pô, é porque eu tenho que baixar do GitHub. Deixa eu ver aqui, é Git, põe... Não, é aqui. Porque é um sistema do Sistema Único de Saúde que eu filtro esses dados. Deixa eu ver. Ele não trouxe, não. Putz, deixa para o segundo tempo que eu já deixo tudo eu já ia te propor isso, deixar para o segundo tempo, tá bom? Bom, gente, mais uma vez quero agradecer ao Antônio Lopes, que vai abrilhantar a nossa aula de hoje com um plus, né? E eu acho que vai ser uma experiência muito bacana. Pessoal, vou encerrar aqui a gravação desse primeiro tempo. Quem não registrou a presença agora, não se preocupa que no segundo tempo tem um outro momento para você registrar a presença, tá certo? Então, interromper aqui a gravação.